Meu irmão aproveitador endividado, pensando no dinheiro do seguro de vida da nossa mãe antes mesmo dela falecer. Mas não há seguro algum. Meu irmão folgado, minha cunhada também folgada, a sogra do meu irmão folgado, ou seja, a mãe da minha cunhada que é ainda pior, e Kevin 1, meu primeiro sobrinho, um menino adorável, Kevin 2, meu segundo sobrinho, um menino adorável em dobro, meu marido e eu, claro. Cenário: Natal de 2013, véspera de Natal. Meu irmão me liga e pergunta se meu marido e eu queríamos sair para jantar Jin-sung no Natal. Considerando que a esposa do meu irmão é de origem europeia e a família dela celebra na véspera de Natal, eles têm o dia de Natal livre. Meus próprios sogros estavam fora da cidade, então dissemos que sim, que nos juntaríamos a eles. Nossos pais já não estavam mais conosco. Qualquer um que esteja familiarizado com Jin-sung sabe que é uma loucura num dia normal, e multiplica por 10 no Natal. Não importa. Colocamos nossas camisetas de futebol e conseguimos uma mesa para 7. Nos sentaram depois de uns 20 minutos porque bem, caos. E enquanto esperávamos os carrinhos passarem, meu marido e eu demos ao Kevin 1, Kevin 2 e à sogra do meu irmão seus presentes de Natal. Meu irmão, minha cunhada, meu marido e eu não trocamos presentes, tudo bem. Todos comeram até se empanturrarem e apesar do pandemônio dentro do restaurante, todos se divertiram. Então chegou a hora de pagar a conta. Para 7 pessoas, a conta deu cerca de $80, sem impostos nem gorjeta, bastante razoável. Estava fazendo alguns cálculos rápidos na minha cabeça e supus que meu marido e eu pagaríamos metade com meu irmão e sua família, ou seja, pagaríamos aproximadamente $30 mais nossa parte dos impostos e da gorjeta, enquanto meu irmão cobriria a família dele. Ainda me sentia absurdamente cheia por dentro. Então meu marido disse que ele e meu cunhado cuidariam da conta enquanto eu levava Kevin 1 e Kevin 2 para brincar até eles terminarem. Minha cunhada e sua mãe ficaram. Passaram-se 10 minutos e meu marido, que é facilmente uma das pessoas mais pacientes que conheço, sério, ele tem a paciência de um santo, juro, saiu do restaurante com a expressão mais sombria no rosto. Ele se aproximou de mim e com suavidade, mas firmeza, segurou meu braço e sussurrou, vamos embora, e me levou até o carro. Confusa, dei um abraço de despedida nos meninos e acenei para os outros adultos, embora só mais tarde percebi que meu irmão e minha cunhada não me olharam nos olhos. Depois de entrar no carro, olhei para meu marido e disse, ok, o que foi aquilo? Ele respirou fundo e explicou. Quando ele e meu irmão chegaram ao balcão para pagar, a recepcionista perguntou se seria tudo junto ou separado. Meu marido disse separado, mas então meu irmão tirou a carteira e disse que não tinha dinheiro e que seus cartões de crédito estavam estourados. Meu marido estava prestes a gritar com ele, mas minha cunhada e a mãe dela intervieram, acusando-o de querer arruinar deliberadamente o Natal dos 2 filhos e dizendo o quanto seria egoísta não cobrir a conta, porque primeiro, isso os envergonharia, segundo, era Natal e terceiro, nós tínhamos mais dinheiro do que eles e podíamos pagar. Não querendo causar um escândalo em um lugar tão cheio, meu marido acabou pagando tudo, embora a contragosto. Para fazer justiça, meu irmão ofereceu $5 porque era tudo que ele tinha, segundo suas palavras. Mas meu marido disse para ele ficar com o dinheiro porque obviamente ele precisava mais. Meu irmão e minha cunhada tentaram nos convidar várias vezes desde então, mas como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Não é a primeira vez que tentam usar os filhos para arrancar dinheiro da gente, mas isso é outra história para outro dia. Atualização: felizmente os filhos deles não são tolos. Meu marido e eu tentamos incutir bons valores neles, especialmente no que diz respeito à educação e finanças. Infelizmente, os modelos imediatos que eles têm não são exatamente os melhores. Meu irmão não é uma pessoa totalmente má, mas uma criação extremamente privilegiada e mimada distorceu sua visão sobre orçamento. Somos de uma cultura onde os filhos homens são vistos como deuses enquanto as filhas são vistas como mercadorias ou fardos, então o dinheiro queima no bolso dele. Há muitos exemplos disso ao longo da nossa infância e início da vida adulta, mas novamente essa é outra história para outro dia. Cada incidente merece sua própria publicação e acredite, eu tenho muitas. Atualização 1: depois de publicar minha história de alerta sobre o grande incidente do Jin-sung de 2013, isso me fez pensar nos anos anteriores, quando eu era muito mais ingênua e muito menos cínica do que sou agora. Este é praticamente o incidente que começou tudo. Se você achou engraçado o incidente anterior, talvez esse aqui também te entretenha. Honestamente não tenho certeza se isso deveria estar aqui ou em outro subreddit que se concentre principalmente em familiares tóxicos. Agradeceria muito qualquer orientação ou sugestão. Os personagens são praticamente os mesmos de antes, mas agora limitados a 3. Eu, meu irmão folgado, a esposa dele e eu mesma. Por volta de 2004, meu irmão me liga e parece estar em uma situação difícil. Meu irmão, mana, preciso de ajuda. Eu, o que foi? Meu irmão, bem, a situação está muito difícil, como sempre está e sempre vai estar, e depois de pagar o aluguel, não tenho quase nada de dinheiro para comprar comida.
Os meninos não terão nada pro almoço na escola nem jantares decentes, etc. Você pode me ajudar agora? Sou muito protetora com meus sobrinhos, e ele sabe que eu faria qualquer coisa por eles. Sim, mas por ele e pela esposa dele nem tanto, e ele também sabe disso. Eu vou ver o que posso fazer. Quanto você acha que precisa? Meu irmão, você poderia me emprestar $300? Eu te devolvo quando cair meu pagamento daqui a 2 semanas. Considerando que $300 para uma família de 5 mal cobriria o básico, achei razoável. Tudo bem, acho que consigo. Posso ir te buscar e a gente vai ao mercado. Meu irmão, não tenho tempo hoje à noite, tava planejando ir amanhã de manhã. Você poderia deixar um cheque ou dinheiro em espécie? O carro dele não funcionava e eu morava a uns 30 minutos de carro. Além disso, eu tinha que trabalhar de manhã e sabia que ele trabalhava à tarde. Certo, me dá 1 hora. Dirigi os 30 minutos, deixei o cheque com meu irmão, que parecia muito agradecido. Tudo parecia bem. Já eram cerca de 10 da noite quando cheguei em casa e fui dormir. No dia seguinte, no trabalho, resolvi ligar pro meu irmão para lembrá-lo de depositar o cheque imediatamente. Minha cunhada atendeu o telefone, e eu fiquei completamente chocada com a conversa seguinte. Oi cunhada, o meu irmão tá em casa? Minha cunhada, não, ele foi viajar. O trabalho mandou ele para algum lugar? Minha cunhada, não, ele foi naquela viagem de carro, lembra? Já cautelosa como nunca, que viagem de carro? Minha cunhada, ele foi para Chicago para aquele torneio de Dungeons e Dragons. Agora você tá arrependida? Você disse que ia dar o dinheiro para isso. Meu irmão e 3 amigos decidiram fazer uma viagem juntos e aparentemente ele precisava dos $300 para parte dele com gasolina, comida e outros gastos. Eu não disse que daria dinheiro para isso. Eu disse que daria o dinheiro para comprar comida para os filhos dele. Você tá me dizendo que ele atravessou o país para um maldito torneio de jogo de tabuleiro? Minha cunhada, calma, não é como se você estivesse sem dinheiro. Você pode bancar isso. É verdade que meu marido e eu ganhamos bem, o suficiente para viver confortavelmente, mas trabalhamos muito para isso e nunca jogamos isso na cara deles. E garanto que nunca me ofereci para pagar uma viagem de carro. Se ele pode bancar um maldito torneio de Dungeons e Dragons, também pode bancar comida. Minha cunhada, você deixaria seus sobrinhos passarem fome? Desliguei. Estava tão furiosa, mas não tão furiosa quanto fiquei algumas semanas depois, quando recebi outra ligação do meu irmão com a mesma história de sempre. Não temos dinheiro, os meninos estão com fome, mal conseguimos pagar o aluguel, blá blá blá. Você pode me emprestar mais $300 até chegar meu bônus do trabalho? Claro, irmão, quando você pretende comprar os mantimentos? Meu irmão, e amanhã de manhã antes de ir trabalhar? Que coincidência, amanhã estou de folga. Posso te buscar por volta das 9. Meu irmão, não, tudo bem, seria mais fácil se você só deixasse o dinheiro em espécie ou cheque. Pra você viajar de novo? Nem pensar. Meu irmão, silêncio total. Te vejo às 9. Ele tentou protestar, mas eu deixei claro. Você não vai conseguir nada a menos que eu te busque, te leve até o Kroger e compre a maldita comida. E a única coisa que você vai receber é comida. Se seus filhos estão com fome, você vai ver muito mais valor se aceitar minha oferta. Era isso que você precisava, afinal. Fui buscá-lo e o levei até a loja, onde ele comprou talvez $20 em comida. Deixei-o em casa, de onde ele saiu do meu carro sem dizer uma palavra, nem mesmo um obrigado. Mas minha satisfação por confirmar minhas suspeitas foi a verdadeira recompensa. Para constar, naquela mesma noite, liguei para os meus sobrinhos para garantir que tinham comido, e eles me disseram empolgados que jantaram pizza de delivery. Bendito seja o Joss. Eles realmente não faziam ideia do tipo de manipulador que o pai deles podia ser. Pelo menos agora eles já estão naquela idade em que conseguem enxergar e entender que o que os pais estão fazendo é errado. Só espero que continuem sendo os bons meninos que são. Atualização 2, uma história bastante longa. Não é a primeira vez que escrevo sobre meu irmão folgado, sua esposa e seus filhos. Olá, estou um pouco dividida entre apreciar o sadismo freudiano, que significa alegria pelo sofrimento dos outros, já que essa história resultou em um karma bem ruim para o meu irmão, mas dado o histórico das ações dele, alguns de vocês podem achar que foi merecido. É uma história dividida em partes, e vou tentar mantê-la organizada. O motivo pelo qual postei neste subreddit é que, embora meu irmão seja um pedaço de lixo, quase todas as más decisões que ele tomou foram baseadas em usar os filhos para ganhar simpatia ou dinheiro. Se esta história pertencer a outro lugar, me avisem. Breve histórico, meu irmão e eu crescemos em um lar semi-tradicional onde os filhos homens eram venerados e as filhas vistas como irrelevantes, um peso, e geralmente decepções. Isso resultou em um irmão mimado e superprotegido. E citando Willy Wonka, uma criança não pode se mimar sozinha, sabe? Meu irmão cresceu com a faculdade paga pelos nossos pais, incluindo moradia, matrícula, livros e alimentação, tudo pago, porque nossos pais não queriam que ele se distraísse com o emprego enquanto tirava o diploma.
Durante os anos da faculdade, ficou evidente que meu irmão via nossos pais mais como um banco do que como uma família. Ele não ligava nem os visitava a menos que precisasse de dinheiro, ponto final. No início, nossos pais cederam, mas aos poucos começaram a perceber o monstro folgado que haviam criado, então começaram a cortar os privilégios. Então ele se juntou à minha cunhada, que estava grávida de 5 meses na época, com o filho de outro homem, isso é importante, e ameaçou largar a faculdade para ajudá-la a criar o bebê. Como nosso pai pagava pelos estudos dele, basicamente disse, por cima do meu cadáver, e que se ele abandonasse a faculdade, seria responsável por pagar toda a matrícula até aquele momento. Meu irmão ficou furioso e saiu de casa, arranjou um emprego mal remunerado em vendas, concluiu o curso e largou um emprego excelente na área de formação para sustentar minha cunhada e o Kevin 1. Kevin 2 chegou uns 3 anos depois. Parte 1. Papai. Nosso pai ficou gravemente doente com câncer de estômago, e o prognóstico não era bom. No momento do diagnóstico, deram a ele aproximadamente 3 meses de vida. Durante esses 3 meses, meu irmão só vinha em casa quando precisava de dinheiro e só ficava o tempo suficiente até receber um cheque ou até ser informado de que não receberia nada. O segundo acontecia com mais frequência. Nunca perguntou como papai estava. Depois que papai faleceu, quase exatamente 3 meses depois, a primeira coisa que meu irmão perguntou à nossa mãe foi se papai tinha uma apólice de seguro de vida. A presença do meu irmão não foi bem-vinda depois disso, e embora tenha ido ao funeral, ele foi embora logo depois de fazer sua aparição obrigatória. Parte 2. Mamãe. Cerca de 2 semanas após o funeral de papai, cheguei em casa do trabalho e encontrei a mamãe sentada com o bom amigo de papai, George, que também era corretor de seguros de vida. Curiosa, perguntei à mamãe qual era o propósito da visita do George, especialmente tão pouco tempo após papai falecer. Ela me explicou que tinha solicitado uma apólice para ela mesma de $500 mil. Fiquei atonita. Mamãe, não quero parecer pessimista, mas não há chance de você ser aprovada para uma apólice desse tipo. Sua saúde não é das melhores, você é diabética, tem doenças cardíacas e pressão alta. Mamãe sorrindo, não se preocupe. Só certifique-se de que seu irmão saiba, mas apenas quando for o momento certo. Mais do mesmo. Meu irmão não vinha ver a mamãe depois que papai morreu, a menos que precisasse de dinheiro, e sempre saía de mãos vazias. Não sei o que doía mais na mamãe, se era o fato de que o marido de mais de 40 anos havia partido ou que o único filho a tratava tão mal. Meu irmão tentava intimidá-la, dizendo que ela não se importava com o único neto e que estava privando ele de uma infância decente, etc. E minha cunhada tentava intervir ao mesmo tempo. Era horrível. 4 semanas depois desse encontro, mamãe faleceu de ataque cardíaco e derrame. Eu mal conseguia pensar, estava tão cheia de dor e em choque por ter perdido ambos os pais em 6 semanas. Depois de assinar os papéis apropriados no hospital, meu irmão disse que me levaria para casa. Eu estava com os pertences pessoais da nossa mãe, roupas, joias, bolsa, etc. No caminho de volta, ele fez a pergunta mais absurda. Meu irmão, mamãe tinha dinheiro na bolsa? O menino precisa de comida. Quase me joguei do carro a 80 por hora. Sem dizer uma palavra, olhei dentro da bolsa, tirei uma nota de $20 e joguei para ele. Então veio a próxima frase da boca dele. Meu irmão, mamãe tinha seguro de vida? Bingo! Era disso que ela estava falando antes. Acho que o momento certo era agora. Sim, ela solicitou uma apólice pouco depois que papai morreu. Acho que queria garantir que estaríamos cuidados caso algo acontecesse com ela. Meu irmão, sério? Quanto? $500 mil. A viagem seguiu em silêncio quase o caminho todo de volta. Juro que ouvi um caching vindo da direção dele. Parte 3. As consequências. Aproximadamente um mês após o serviço da mamãe, e sim, foi uma repetição do funeral de papai, onde meu irmão simplesmente apareceu e foi embora depois da sua presença obrigatória, deixando a mim, irmã mais nova, com toda a responsabilidade do funeral e outras pendências. Recebi uma carta endereçada à mamãe. Abri e de fato, era da seguradora. Olá, o primeiro parágrafo começava com: lamentamos informar que a senhora não foi aprovada para a apólice de seguro de vida mencionada, etc. Depois de conversar com nosso testamenteiro e executor, que era o primo da mamãe, me disseram que ele ou eu poderíamos ligar e informar meu irmão. Eu me ofereci. Então liguei com as más notícias. Oi, recebi uma carta sobre a apólice da mamãe. Meu irmão, é? Quando a gente recebe o cheque? Então, é justamente isso. Ela não foi aprovada. É uma carta de rejeição. Entenda, ela não foi aprovada para a apólice. O inferno se instaurou. Meu irmão, e meu filho? Não consigo pagar o aluguel, precisamos de comida, precisamos pagar o aluguel, precisamos pagar nossas férias. Como ela pôde fazer isso comigo? Nesse momento minha cunhada pegou o telefone. Você fez isso, não fez? Está com inveja porque não tem filhos. Eu tinha 22 anos naquela época, estava noiva, trabalhava e estudava e não estava nem aí para filhos. Minha cunhada continuou. Você só quer todo o dinheiro para você.
Kevin precisa desse dinheiro para educação e você vai roubar dele? Vai roubar do seu próprio sobrinho, sua vaca. Eu vou te processar. Esse dinheiro é nosso. Você não merece nem um centavo. O que se seguiu foi uma ligação bastante indignada e em pânico do meu irmão protestamenteiro, que, como mencionei, era o primo da mamãe. Mais tarde descobri que o homem do seguro estava envolvido na brincadeira, lembram? Velho amigo do papai, apenas para dar ao meu irmão e à esposa uma lição que nunca esqueceriam. Aparentemente, meu irmão acumulou cerca de $40 mil em dívidas quando foi informado que mamãe havia solicitado essa apólice, gastando dinheiro que ele não tinha, mas que esperava receber. Acontece que mamãe e papai, embora nunca tenham confiado em mim enquanto eu crescia, aparentemente mudaram de visão à medida que amadureci e perceberam que eu estaria bem se algo acontecesse com eles. Estavam certos, especialmente porque voltei para casa para cuidar deles quando ambos ficaram doentes. Enquanto isso, o orgulho que sentiam pelo meu irmão foi desaparecendo a ponto de cortar o apoio financeiro não fazer mais diferença. Então mamãe sentiu que precisava jogar sua última carta de vingança do além. Sim, isso destruiu ainda mais como adulto. E de certo modo, mamãe acabou punindo o monstro que ela e papai criaram. Então, sinto um pouco de pena dele. Mas como ele continua encontrando novas formas de tentar me enganar e me roubar, sinto pena só um pouquinho, só um pouquinho. Houve uma herança mais tarde, e acredite, a história fica ainda melhor, mas essa é uma história para outro dia. Se estiverem interessados em ouvir mais travessuras, terei prazer em compartilhá-las. Edição. Não sabia se ria ou chorava quando finalmente percebi o que ela estava planejando o tempo todo. E saber que ela passou por toda aquela dor emocional enquanto escondia seu verdadeiro motivo foi, acredito, uma forma de me proteger. Sei que tanto ela quanto papai se sentiam culpados pela forma como me trataram. Papai até me pediu desculpas no hospital. Mas no geral, acho que isso me fez mais bem do que mal, embora naquela época eu fosse uma garota ressentida e não entendesse. Meu irmão ainda tem aquela colher de prata, mas sinto que mamãe pegou essa colher de prata e enfiou no traseiro dele com seu ato de vingança. Atualização 3. Primeiro gostaria de agradecer a todos pelos ótimos comentários sobre minhas histórias do passado. Meu irmão, também conhecido como irmão folgado, usando os filhos para me aplicar golpes, com o grande incidente do Jin Sun de 2013 e o grande escândalo do seguro de vida. Essas publicações não são uma forma de me exibir, mas sim uma forma de terapia, que é muito mais barata do que um psicólogo. Meu pacote de benefícios do trabalho é um desastre nesse aspecto. Está bem claro que tenho algumas questões mal resolvidas. Aqueles de vocês que leram o grande escândalo do seguro de vida provavelmente vão se interessar em saber que esse incidente aconteceu logo depois, provavelmente cerca de 1 ano e meio depois. Também devo destacar que sou uma escritora relativamente nova e essas histórias nem sempre estão em ordem cronológica, a menos que eu diga o contrário. Então, depois que a poeira baixou um pouco, a tarefa horrível de resolver a herança foi a próxima. Papai era um homem muito trabalhador, e apesar de seus defeitos, todos temos defeitos, e se você acha que não tem, é um grande mentiroso. Conseguiu sustentar uma família de 6 pessoas, manter um teto sobre nossas cabeças, comida boa na mesa e confortos que às vezes damos como garantidos. Quando ele e mamãe morreram, deixaram para seus 2 filhos, meu irmão e eu, uma quantia considerável com a intenção de nos dar um bom começo na vida. Não era uma fortuna de acordo com os padrões atuais, mas definitivamente era o suficiente para dar entrada numa casa para cada um de nós. Isso foi muito antes da crise imobiliária. Eu estava recém-casada e senti que a melhor forma de lidar com essa nova herança era investir em uma casa modesta sem dívidas, pagar todas as dívidas comerciais. Felizmente meu marido e eu somos bons com isso e não tínhamos muitas dívidas de consumo, e ainda sobrava o suficiente para comprar um veículo para substituir meu carro velho e até dar entrada num veículo para meu marido. Apesar de meus pais já não estarem mais aqui, eu estava em um bom lugar. Não me importava se não tinha nem 2 centavos para juntar, pois ambos trabalhávamos em tempo integral e tínhamos uma casa totalmente quitada. Meu irmão recebeu a mesma quantia. Ele também decidiu investir numa casa nova e num carro usado. Uma escolha muito inteligente da parte dele, ou assim eu pensava. Cerca de 6 meses depois, recebi um telefonema perturbador do meu irmão dizendo que estava falido e precisava de dinheiro. Fiquei incrédula. Ele também estava procurando um novo lugar para morar. O que aconteceu com a casa dele? Então ele soltou a bomba, admitiu que deixou a casa ser executada. Em vez de comprar a casa à vista, ele deu 10% de entrada e decidiu financiar o restante. Essa tática só funciona se você não se importar em perder uma boa grana com juros e se tiver a intenção de, você sabe, pagar a hipoteca. Ele não tinha nenhum dos dois. Depois de ser notificado pelo banco sobre a sua triste situação, ofereceram a ele um presente incrível. Como meu irmão era um novo proprietário, o banco estava disposto a fazer uma concessão única, pagar 2 meses de hipoteca atrasados adiantado e o restante seria somado ao prazo de amortização. Sério, isso nunca acontece.
Foi um presente de alguma entidade invisível que teve pena desse pedaço de merda. E sabe o que ele disse? Fica com a casa. Então ele vendeu a casa com um lucro de $3.000 e decidiu alugar um apartamento de merda onde vive até hoje. Não sei onde foi parar o dinheiro dele e sinceramente não é da minha conta, mas mentiria se dissesse que não tenho curiosidade. Então você provavelmente está se perguntando onde entra a atitude de direito. Meu irmão, tô sem grana pro aluguel. De novo isso, meu irmão, é sério. Vão nos despejar se eu não conseguir o dinheiro do aluguel até o fim de semana. Minha cunhada gritando ao fundo, ela nos deve dinheiro. Suspiro. Talvez eu devesse voltar um pouco. Quando resolvemos a herança, pedi uma pequena parte da parte do meu irmão, cerca de $10.000, para cobrir os seguintes custos, entre outros: limpar a casa da família, incluindo os preparativos para vendê-la, organizar os 2 funerais, nos quais meu irmão não contribuiu e mal compareceu, pagar do meu próprio bolso as 2 lápides, já que meu irmão se recusou a contribuir com o que a apólice do papai não cobria, pagar os honorários legais relacionados à execução dos 2 testamentos, a resolução da herança. Devo destacar que meu irmão, no momento de clareza, aceitou esse arranjo sem hesitar, embora eu tenha deixado claro que ele não tinha obrigação. Pensei que isso seria o fim. Minha cunhada não aceitou. Ela me acusou de roubar a parte legítima do meu irmão e teve a ousadia de dizer que eu era egoísta por exigir dinheiro deles, mesmo sem merecer. Isso vindo da mesma mulher que desfilou pela casa dos meus pais no dia do funeral da mamãe apontando as coisas que queria. Brinquei com meu marido apostando que meu irmão acabaria com a herança em 1 ano, enquanto meu marido disse que em 6 meses. Ainda devo a ele um jantar chique com carne porque perdi a aposta. De qualquer forma, voltando à história do aluguel, a única coisa que pude dizer ao meu irmão foi que simplesmente não podia pagar o aluguel dele porque tinha a matrícula da faculdade para quitar, e também porque meu marido não suporta, mas não disse isso. No fim das contas, ele não foi despejado, então ou encontrou outro trouxa ou já tinha o dinheiro guardado e só estava tentando tirar mais de mim. Minha cunhada faz um comentário sarcástico de vez em quando sobre como estamos tão bem às custas deles. Ela ainda insiste que a ruína financeira deles é de alguma forma minha culpa, em vez das péssimas habilidades de administração financeira que têm. O mais importante é que eles nunca foram despejados, mas ainda fico chocada e pasma com a forma como essa tempestade toda se desenrolou. Honestamente, queria poder dizer que essas histórias foram inventadas, mas infelizmente não são, embora eu realmente quisesse que fossem. E ainda mais tristemente tem mais guardado nessa pequena biblioteca que chamo de cérebro. Talvez eu poste mais depois. Obrigado por ler. Edição. Tive a sorte de que meus pais perceberam isso quando cheguei aos 20 e poucos anos e pediram desculpas pouco antes de morrer. A maioria das mulheres na minha cultura e na minha situação não tem esse tipo de reconhecimento. Atualização 4. Ultimamente tenho me divertido muito com histórias que envolvem meu irmão folgado, mas como esta história não envolve os filhos dele, deixo aqui. Não posso dizer com 100% de certeza que meu irmão tenha um transtorno de personalidade narcisista, mas muitas vezes me pergunto se é o caso, considerando suas ações no passado. Essa história ainda me dói até hoje, e aconteceu quando eu estava no ensino médio, há muito tempo. Quando eu tinha 18 anos, me envolvi em um grave acidente de carro que resultou em uma perna quebrada, e precisei usar um gesso desde abaixo do joelho até o tornozelo. Eu estava bem para ir à escola, mas estudava fora da minha zona escolar e me deslocava de ônibus público. Havia um terminal principal de ônibus localizado numa estação de trem, isso é importante, onde eu precisava fazer baldeação para ir para casa depois da escola. Um dia saí mais cedo da aula, o que foi bom e ruim. Bom porque saí mais cedo. Ruim porque o único ônibus que passava perto de casa era um ônibus expresso que só rodava no horário de pico e começava a circular cerca de 2h30 depois de eu chegar à estação de trem. Não queria pegar outro ônibus que não passasse perto de casa, considerando minha condição, e também não faria muita diferença, já que meu pai estava trabalhando com o caminhão e meu irmão estava com o carro da família naquele momento. Enquanto eu estava sentada num banco, vi meu irmão descer do trem com a então namorada dele, agora esposa detestável que vocês já conhecem como minha cunhada. Eu fiquei animada. Isso significava que eu não precisaria esperar outras 2h30 pelo meu ônibus nem ficar presa em algum lugar esperando transporte para casa. Oi, irmão, acenando freneticamente. Meu irmão, oi, o que foi? Enquanto isso minha cunhada me olhava com cara de nojo. Ei, você tá com o carro do papai? Vai passar perto de casa? Pode me dar uma carona? O ônibus 473 só passa daqui a 2h30. Digo isso enquanto olho pro meu gesso e pras minhas muletas. Meu irmão, bem, não posso de verdade. Estamos indo fazer compras. Minha cunhada começa a reclamar dizendo, vamos, a gente tem que ir. Onde vocês vão fazer compras? Meu irmão, na Oakville Plaza. Não. Literalmente você precisa passar pela casa para chegar na Oakville. Pode por favor, me deixar em casa? Eu não vou conseguir chegar em casa por horas.
Meu irmão, tenho que ir pro trabalho depois, e preciso levar minha namorada pra casa antes de ir trabalhar. Mas você tem que passar pela casa pra deixar ela também. Por favor, estaria tudo bem se eu não tivesse esse maldito gesso e essas muletas. Não consigo andar até em casa desse jeito. Meu irmão pensa por um segundo. Não, você consegue se virar. E foi embora. Comecei a chorar de raiva e frustração. Como diabos eu ia chegar em casa? Um casal de meia-idade se aproximou de mim, disseram que viram tudo e gentilmente se ofereceram para me levar até em casa. Entre lágrimas e soluços, recusei educadamente. Isso foi no fim dos anos 80, eu era péssima com estranhos e não queria correr o risco. Agradeci pela generosidade. Ainda em pânico, enfiei a mão nos bolsos, encontrei uma moeda de 25 centavos e liguei para a única pessoa que naquele momento senti que poderia me ajudar. Liguei para a mamãe. Enquanto explicava a história, pude sentir a raiva dela, mesmo sem dizer uma palavra durante meu relato. Então, com um tom que eu nunca tinha ouvido antes, ela me disse: "Não se preocupe, vamos cuidar do seu irmão quando você chegar em casa. Pegue o ônibus que te leva até Dalton Square, vá até o café de lá. Eu vou ligar para eles e garantir que você possa ficar lá até podermos te buscar e levar para casa." Mamãe não dirigia muito, só para lugares locais, e papai estava com o caminhão de trabalho e não estava em casa. Me arrastei até o ônibus 469 e fui até o Dalton Street Café. Minha mãe ligou para a loja, deu meu nome e uma descrição minha e combinou com o dono que eu poderia colocar o que quisesse no cartão de crédito dela enquanto esperava. Era melhor do que esperar do lado de fora no frio. Fiquei lá por umas 2 horas tomando café e comendo um sanduíche, me perguntando o que ia acontecer com o resto do meu dia. Então vi o carro com meu irmão ao volante e minha mãe no banco da frente com ele. Puta merda, pensei, isso vai ser divertido. Acontece que meu irmão deixou minha cunhada na casa dela, depois passou em casa para se trocar antes de ir trabalhar. Ironicamente, ele trabalhava no shopping onde tinha ido fazer compras mais cedo. Quando chegou em casa, minha mãe mostrou um lado raro dela e perdeu completamente a calma com ele. Mandou ele correr até o café, me buscar e nos levar para casa antes de ir trabalhar. Quando entrei no carro, ele resmungou: "Por sua culpa, vou me atrasar pro trabalho." Minha mãe então deu um tapa na cabeça dele e mandou ele calar a boca. Nos deixou em casa e saiu acelerando, cantando pneus. Me arrastei escada acima até a sala e dormi no sofá. Estava profundamente adormecida até meu pai chegar em casa. Ele trabalhava no turno da tarde e chegava por volta da meia-noite, e então ouvi uma gritaria. Quero dizer, gritaria de verdade, a plenos pulmões. Ficou claro que papai não estava nem um pouco feliz com o que tinha acontecido mais cedo e não ia deixar meu irmão esquecer. Uma semana depois, meu irmão se mudou. Aqueles de vocês que têm acompanhado minhas histórias conhecem o relacionamento dos meus pais com meu irmão e o quanto ele foi mimado enquanto crescia. Acho que esse foi o ponto de virada em que começaram a perceber o monstro em que ele havia se tornado. Ainda virão mais histórias, só não sei quando. Atualização 5. Achou que eu já tinha ficado sem histórias sobre meu irmão folgado e minha cunhada? Como você estava enganada. Esta aqui também envolve a mãe da minha cunhada, e deixa eu te dizer, o fruto não cai longe do pé. Isso aconteceu pouco antes do nascimento do meu primeiro sobrinho, que aliás, não é filho do meu irmão. Não que isso importe tanto, mas tem alguma relevância, já que minha cunhada basicamente arrastou meu irmão para ser o pai do bebê quando ela tinha 17 anos e estava desesperada para encontrar alguém que a sustentasse. Recebi um convite para o chá de bebê da minha cunhada que ela mesma organizou. Talvez eu seja um pouco antiquada, mas fui criada com a ideia de que é de mau gosto os próprios futuros pais organizarem seu próprio chá de bebê, mas talvez os tempos tenham mudado desde então. De qualquer forma, li no convite que o tema era Ursinho Poo. Eu era uma estudante trabalhando meio período por salário mínimo, e qualquer coisa do Ursinho Poo ou da Disney naquela época estava completamente fora do meu alcance. Definitivamente não queria ir de mãos vazias, então consultei minha conta bancária e fui às compras. A única coisa que consegui encontrar dentro do meu orçamento foi um macacão dos Tiny Toons e um par de mantinhas de recepção. Pensei que eles entenderiam que o importante era o gesto e que, estando bem apertados de grana, alguns itens úteis, mesmo que não seguissem o tema desejado, seriam bem-vindos. Não, de jeito nenhum. Eu não poderia estar mais errada. Quando chegou a hora de abrir os presentes empolgada, entreguei o meu e esperei ansiosamente. A expressão de decepção e, em seguida, de desgosto, me desanimou completamente. Minha cunhada, o tema era Ursinho Poo, não Tiny Toons. Estava escrito no convite. A mãe então pegou o macacão e bufou. Isso nem vale $10. Ela chegou a jogar as mantinhas de recepção no monte de papel de presente e murmurou: "Como alguém pode ser tão mão de vaca?" Eu congelei, magoada, mal consegui balbuciar. "Desculpa, é que eu não podia pagar e fui interrompida. Mãe, se você não podia comprar um presente decente, por que se deu ao trabalho de vir?" Observação: minha cunhada e eu temos idades bem próximas, então eu tinha 17 anos e era muito tímida naquela época. Fico feliz por ver o quanto mudei desde então, para melhor.
Olhei ao redor da sala e era como se todo mundo estivesse congelado, com as xícaras de chá suspensas e os sanduíches pela metade. Eu estava tão humilhada e achava que todos estavam em choque por causa do presente horrível que eu tinha dado, que nunca me ocorreu que, na verdade, estavam chocados com o comportamento horrível da minha cunhada e da mãe dela. Até meu irmão parecia desconfortável. Desabei em lágrimas, peguei minhas coisas e fui direto para casa. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Tinha gastado meus últimos $20 com os presentes, papel de presente e cartão, e nem mesmo tinha dinheiro para ir até uma cafeteria e tomar um café para me acalmar, então fui direto para casa. Mamãe e papai não estavam de férias, merecidas por sinal, então só me enrosquei com um livro e tentei me distrair dos eventos daquela tarde. No fim, meu irmão até se sentiu um pouco mal, embora não tenha me defendido. Ele me ligou e disse que a festa praticamente terminou logo depois que eu fui embora. Expressou um pedido de desculpas mínimo pelo comportamento da minha cunhada e da mãe dela, mas foi rapidamente anulado quando ele acrescentou que a festa acabou mais cedo por causa do meu surto. Ótimo, obrigada. Me esforço para encontrar um presente atencioso e acessível, e me jogam ele na cara junto com insultos. E de alguma forma a culpa é minha que todo mundo resolveu ir embora cedo? Vai se ferrar. E que o camelo vá junto. Contei aos meus pais o que tinha acontecido quando eles voltaram das férias. Pelo menos mamãe expressou alívio por estar fora da cidade durante o evento, porque não tinha o menor interesse em ir. Atualização 6. Acho que o Reddit criou um monstro em mim. Desde que encontrei esse subreddit tenho sentido uma vontade imensa de compartilhar histórias sobre meu irmão folgado, sua esposa, a mãe dela e os filhos. Quanto mais penso no passado, mais lixo começo a tirar do subconsciente, já que venho fazendo um esforço consciente há anos para reprimir muitas dessas memórias. Toda vez que termino uma história, meu querido marido diz: "Ah, mas e aquela vez em que ele, você não se lembra?" Então vira um ciclo sem fim de história atrás de história. Mas com a glória da internet, agora tenho um canal para desabafar, e agradeço a todos vocês por me permitirem fazer isso. Adoro esse sub. A única desvantagem é que agora os portões se abriram e às vezes sinto que estou postando demais de uma vez e tenho medo de estar fazendo spam. Então, se acharem que está sendo demais, me avisem que eu coloco a focinheira. Era pouco antes do 6º aniversário de Kevin e meu irmão e minha cunhada queriam fazer uma festa de aniversário para ele. Kevin disse que queria muito jogar boliche com cachorro-quente, bolo, sorvete, presentes e todos os seus amiguinhos para passar uma tarde divertida. Isso parecia muito fofo e divertido. Lembro que nas minhas festas de aniversário, quando criança, também íamos jogar boliche e nos divertíamos muito. Então aceitei com prazer quando meu irmão me ligou pedindo ajuda. A única preocupação era que eu trabalhava naquele sábado, mas consegui trocar de turno com um colega de trabalho para poder ir felizmente. Meu colega também é pai e entendeu a importância de eu tirar aquele sábado de folga. Eu sabia que meu irmão e a esposa estavam passando por dificuldades financeiras e, naturalmente, queriam proporcionar ao filho um momento divertido com seus amigos. Para ajudar a aliviar os custos, meu marido, que também tirou o dia de folga, e eu nos oferecemos para levar o bolo e providenciar as lembrancinhas. 2 sacolinhas geralmente cheias de doces baratos e brinquedinhos que são entregues quando as crianças vão embora da festa. Havia 10 crianças confirmadas, o que significava que só as sacolas e seu conteúdo custariam entre $50 e $70 no total, se incluíssemos o custo das próprias sacolas e os ingredientes pro bolo. Como bolos de supermercado costumam ser caros e com gosto ruim, especialmente os de redes grandes, decidi fazer um bolo de chocolate caseiro, como Kevin o havia pedido. Meu marido e eu não éramos ricos de forma alguma. Isso foi vários anos antes da herança e ainda estávamos no começo de nossas carreiras, com um de nós fazendo faculdade em meio período ao mesmo tempo. Mas sentimos que juntos conseguiríamos separar no máximo $100 para essa pequena festa. Minha cunhada aceitou a oferta com entusiasmo e nos passou os detalhes. Na noite anterior à festa fiz o bolo caseiro e decorei com granulado colorido e cobertura, com Feliz Aniversário Kevin escrito no topo com gel azul brilhante. Não era um Rembrandt nem um Picasso, mas estava bem bonito e festivo, e uma delícia. A maioria das crianças não liga muito pro visual do bolo, tudo que querem é comer e receber sua dose de açúcar. Enquanto isso, meu marido estava preenchendo as sacolas de lembrancinha, 10 sacolas com uma pequena variedade de doces, um apito de brinquedo e uma linguinha de enrolar. Até fizemos 2 sacolas extras caso aparecesse uma criança a mais ou se uma delas tivesse um irmão menor em casa e não quiséssemos que ele se sentisse excluído. Estávamos prontos. Na tarde seguinte, meu marido e eu cuidadosamente colocamos o bolo e as sacolas no carro e dirigimos até o boliche perto da casa do meu irmão, a cerca de 30 minutos de distância. Meu irmão e sua esposa já estavam lá, junto com a mãe da minha cunhada. Esse boliche organiza festas de aniversário regularmente e tem uma sala nos fundos para essas ocasiões. Levamos cuidadosamente o bolo e as sacolas até a sala.
garantimos que a moça do balcão começasse a preparar os cachorros quentes, que eram feitos numa estufa giratória de vidro e levavam um bom tempo para atingir a temperatura ideal, e esperamos as crianças chegarem. Cerca de meia hora depois da nossa chegada, chegaram 10 crianças junto com alguns pais, totalizando 12 crianças, incluindo Kevin 1 e seu irmão Kevin 2, e cerca de 6 adultos. Ótima participação! Levamos as crianças até o balcão de sapatos, onde cada uma recebeu um par de sapatos de boliche. Depois de ajudar a amarrar, fomos para as pistas. Todos os adultos preferiram apenas assistir, e 2 das crianças não jogaram, e uma estava com o braço engessado e a outra simplesmente não quis jogar. Acho que só queria o bolo, hahaha. Mas ambas se comportaram super bem e ficaram contentes sentadas assistindo os amigos jogarem. Depois de uma hora, chamamos as crianças para a sala dos fundos para os cachorros quentes, o bolo e os presentes. Felizmente, isso ocorreu sem nenhum problema. Depois que todos comeram o que quiseram, o boliche continuou. Após o terceiro jogo, cerca de uma hora depois, chegou a hora das crianças irem embora. Meu marido entregou a cada criança sua sacola de lembrancinha, que foi recebida com um grande obrigado, senhor. Todas estavam felizes. Ou assim eu pensei. Meu marido e eu começamos a recolher os pratos de papel enquanto meu irmão devolvia os sapatos de boliche no balcão. Então chegou a hora de pagar. Felizmente, Kevin 1 e seu irmão estavam sentados numa das mesas brincando com brinquedos longe dos adultos, então não ouviram a conversa que se seguiu. Certo, disse o rapaz do balcão, isso é um pacote de boliche para 12 crianças a $6 cada. Só vou cobrar $3 pelos 2 que não jogaram, para cobrir o cachorro quente e o refrigerante. Então dá $66, por favor. Ninguém se mexeu. Olhei para meu marido olhou para meu irmão olhou para minha cunhada e a mãe dela nos encaravam com raiva. A mãe então, meu marido, então o quê? A mãe, você não vai pagar o homem? Eu, por quê? Já fizemos o bolo e as lembrancinhas. Esperavam que pagássemos de novo por mais uma coisa? A mãe, bom, não era isso que vocês prometeram fazer? Disseram que iam pagar. Eu disse que cobriríamos o bolo e as lembrancinhas para as crianças. A mãe, bom, o bolo, disse ela com desprezo, era caseiro. Economizou no bolo, então é melhor pagar o extra pelo boliche. Por que está tentando economizar em tudo isso e quebrar uma promessa e partir o coração de uma criança pequena? Meu marido, como se a gente estivesse fazendo isso. Fizemos nossa parte. Vocês podem assumir alguma responsabilidade pela primeira vez, enquanto ele apontava para os 3. Minha cunhada, Kevin 1. Chamando o aniversariante, vem aqui por favor. Kevin correu até eles. Sim, minha cunhada. Titia e titio não querem pagar pela sua festa de aniversário. Kevin abraçando as pernas do meu marido. Mas titia e titio trouxeram bolo e presentes. Achei que o papai e a vovó iam ajudar também. Foi muito difícil não cair na gargalhada. O rosto do meu irmão ficou vermelho como um tomate de vergonha. E minha cunhada parecia visivelmente nervosa. Você se divertiu, Kevin 1? E Kevin 1 sim. Joguei boliche, brinquei. Fiquei com meus amigos, comi bolo e eu rindo e dando um grande abraço. Tá bom. Olha, pequeno, a gente precisa ir, mas liga pra gente hoje à noite. Feliz aniversário. E Kevin 1, ok. Obrigado pelo bolo, as prioridades das crianças, hahaha. E com isso, meu marido e eu nos viramos e fomos embora, deixando os adultos restantes pra resolver tudo. Kevin 1 me ligou naquela noite e conversamos brevemente, mas ele já estava descendo do pico de açúcar, então a ligação foi curta. Nunca soube como lidaram com tudo depois, meu irmão, cunhada e a mãe dela, mas essa foi uma das poucas vezes em que deixei eles na mão e me senti realmente bem com isso. Atualização 7. Meu marido me lembrou de um incidente com meu irmão que eu tinha reprimido. Esse tipo de história caminha numa linha tênue entre pertencer aqui ou em outro sub, então se não for apropriada aqui, posso apagá-la e publicar em outro lugar. Em uma das minhas postagens anteriores mencionei o comportamento horrível do meu irmão folgado e da minha cunhada na minha casa durante o chá do funeral da minha mãe. Lembrei de como ela andava pela casa apontando coisas que queria. Mas ontem à noite meu querido marido, na época meu noivo, e eu estávamos relembrando aquele dia, depois que contei a ele sobre minhas postagens no Reddit e o quanto isso tem me ajudado, e todos vocês também. Meu marido, sua cunhada estava apenas andando por aí apontando o que queria. Sim. Lembro que ela andava no andar de cima na sala de estar, comentando o quanto gostava do quadro sobre a lareira, que poderiam usar um dos sofás e como Kevin gostaria do sistema de videogame NES, que na verdade, era meu marido. Não é disso que estou falando. É só isso que você lembra? Foi um dia bastante emocional e já se passaram mais de 20 anos. Meu marido, você não se lembra do que aconteceu lá embaixo? Lembro de estar sentada com todos os meus primos no andar de baixo, enquanto os tios e tias estavam no andar de cima tomando chá, mas é tudo de que realmente me lembro. Meu marido, amor, eu estava lá embaixo com você e os primos também.
Mas sério, você não se lembra da sua cunhada comentando com seu irmão de maneira casual que a casa agora era toda deles? E isso enquanto os dois estavam a menos de 2 metros de mim? Eu, com olhar vazio. Meu marido, foi bem óbvio que os primos ouviram porque de repente, primo 1 estava segurando seus braços por trás das costas e primo 2 estava ficando alterado, implorando para você se acalmar. Você não se lembra? Eu lembro que estava chateada e que os primos tentavam me acalmar, mas realmente não lembro o motivo. Meu marido, sua cunhada e seu irmão fizeram uma retirada rápida da sala, e eu segui para garantir que fossem embora imediatamente. Eu sabia que você estaria bem com seus 7 primos. Eu estava com medo do que poderia acontecer se seu irmão e sua cunhada decidissem voltar para a sala de estar. Então foi por isso que eles foram embora? As pessoas estavam perguntando onde meu irmão tinha ido e eu não tinha resposta. Meu marido, sim, foi por isso que ele ficou só meia hora. Não quis dizer nada pros tios e tias porque você já tinha passado por muita coisa naquele dia. Além disso, tenho quase certeza de que seus primos contaram pra eles mais tarde. Eu não podia acreditar que ele teve a audácia de dizer algo tão inapropriado. Primeiro, num chá de funeral. Segundo, na frente de tanta gente que era da sua família e da sua mãe. E terceiro, na sua frente. Não era, e ainda não é, da conta deles. Não me admira que sua família odeie tanto sua cunhada. Talvez você devesse até ser grata por não lembrar de tudo daquele dia. Nossa, eu tinha toda a sequência de acontecimentos daquele dia completamente errada antes. Atualização 8. Sei que quase todas as minhas histórias aconteceram há muitos anos, então não sei se esse tipo de publicação ainda é considerada relevante já que não são eventos recentes. Por favor, excluam ou removam se isso não for apropriado aqui. Meu irmão folgado costuma ser o centro das minhas queixas, às vezes envolvendo sua esposa. Meu irmão foi mimado ao extremo, e embora meus pais tivessem boas intenções na época, eles não perceberam o quão mal isso acabaria tanto para meu irmão quanto para eles mesmos. Meu irmão estava prestes a se formar numa universidade bastante prestigiada com o dinheiro do papai, e mesmo já tendo demonstrado a eles que era absolutamente ganancioso, sem vergonha, manipulador e egoísta, eles continuavam mimando ele. Então sim, reconheço que meus pais tiveram um papel importante na atitude dele, mas o castigo deles foi ter que aguentar os abusos. Ele morava no campus durante o ano letivo e dividia seu tempo entre a casa da família e a da minha cunhada, então namorada, durante os semestres em que não tinha aula, geralmente limitados a 1 por ano no inverno ou na primavera, dependendo da carga horária. Durante esses períodos sem aula, ele trabalhava numa loja local de varejo para ganhar um dinheiro extra, embora não fosse esperado que contribuísse com nada para os custos de vida ou mensalidades. Deus sabe por quê. Ao se formar com sua licenciatura, meus pais estavam super orgulhosos, como deveriam estar, já que ele foi o primeiro a se formar no ensino superior. Era uma razão para comemorar, e os pais tinham um monte de presentes para ele, um relógio novo, uma corrente de ouro, dinheiro etc. Apesar da quantidade de presentes, ele pediu para papai comprar um carro, citando a necessidade de ter um veículo agora que havia um bebê, Kevin 1, para cuidar. Papai estava cético, já perto da aposentadoria, e já tinha usado tanto o fundo educacional registrado do meu irmão quanto o meu para pagar o último ano de faculdade dele. Seus sentimentos estavam sendo manipulados só de mencionar Kevin 1, mas ele também sabia que não podia saquear seus próprios fundos de aposentadoria nem os da mamãe só porque meu irmão queria um carro. Então, depois de pensar um pouco, ele fez um acordo com meu irmão, confirmaria um empréstimo para tal carro, desde que fosse algo sensato e acessível. Juntos, decidiram por um modelo mais recente de um geometro usado. Pense numa máquina de costura com motor, o epítome de um carro compacto por $3.000. Os pagamentos mínimos eram razoáveis, se me lembro bem, meu irmão teria que pagar $50 2 vezes por mês. O problema com esse arranjo é que papai estaria assumindo todo o risco, enquanto meu irmão sairia impune se parasse de pagar. Papai deixou bem claro para ele que teria que ser extremamente pontual com os pagamentos mínimos, senão o crédito dele seria afetado. Meu irmão concordou com entusiasmo, dizendo que conseguiria mais horas no trabalho para manter os pagamentos. Você já sabe aonde isso vai dar, né? Passaram-se 2 meses sem problemas, até que um dia recebi uma ligação para papai, era o banco. Como ele não estava em casa, perguntei se podia ajudar. Não me disseram muito, mas quando perguntei se era sobre um empréstimo, o atendente hesitou. Observação: mamãe e papai sempre lidaram com um único banco, Banco 1, e esse empréstimo tinha sido feito com o banco com o qual meu irmão lidava, Banco 2. Então, quando o atendente disse que era do Banco 2, foi fácil adivinhar o motivo da ligação. Ele hesitou. Morávamos numa cidadezinha onde todos conheciam todo mundo e seus assuntos. Senti um nó no estômago e disse que papai retornaria a ligação ou iria até a agência o mais rápido possível. Quando papai voltou para casa, não tive escolha a não ser contar. Quando ele voltou do banco, estava furioso como nunca o vi antes. Aparentemente, meu irmão não tinha feito sequer um pagamento do carro nenhum.
O valor pendente total não era enorme, mas o fato de ele ter quebrado um acordo com papai e posto o crédito dele em risco deixou meu pai indignado. Papai ligou pro meu irmão com uma fúria que eu nunca tinha visto. Meu irmão prometeu que faria os pagamentos o mais rápido possível, e achamos que tudo estava resolvido. Passaram-se mais 3 meses, e papai recebeu outra ligação pelo mesmo motivo. Ele ligou novamente e exigiu que meu irmão levasse o carro para casa, já que não era responsável o suficiente. O plano então era deixar que eu assumisse os pagamentos se ficasse com o carro. Aqui vem o problema que ninguém esperava. Meu irmão disse que já não tinha mais o carro. Quando questionado, ou melhor, pressionado, sobre por que ele disse que o carro precisava de um conserto de freios de $400 e ele não podia pagar, então o vendeu como sucata por $100 para um sujeito na rua. Como foi uma venda particular e em dinheiro, o comprador nem verificou se havia alienação ou não, e simplesmente levou o carro. Palavras não expressam o quão furioso meu pai ficou. Exigiu que meu irmão continuasse com os pagamentos, mas ele se recusou porque sentia que não deveria pagar por um carro que já não possuía. E como papai era o fiador, era ele quem agora era responsável por esse empréstimo. Papai acabou pagando o carro sozinho durante o ano seguinte, e esse foi mais um prego no caixão com meu irmão. Acho que foi aí que ele foi completamente cortado financeiramente, mas já era tarde demais. Como mencionei em outro post, o primeiro estupim foi quando ele me abandonou numa estação de trem quando eu estava de moletas e se recusou a me dar carona para casa, mesmo estando com o carro do papai, optando por ir às compras com a cunhada num shopping que literalmente passava em frente à nossa casa. Depois que ambos os pais o confrontaram, ele se mudou definitivamente uma semana depois. Olá, já se passaram mais de 20 anos desde isso e ainda estou magoada com tudo. Atualização para quem perguntou se meu irmão pegou dinheiro emprestado de pessoas erradas. Honestamente, não me surpreenderia se ele tivesse feito isso eventualmente. Ele fez isso incontáveis vezes quando éramos mais novos. De fato, uma dessas pessoas chegou a ligar diretamente para minha casa perguntando onde ele estava, e isso foi vários anos depois que meus pais faleceram. O pequeno idiota estava usando meu número de telefone como contato alternativo com agências de empréstimos de dia de pagamento. E como ele mudava de número com frequência e também de endereço várias vezes, era difícil rastreá-lo, até mesmo para nós. Isso foi há anos, e ele estava usando o telefone fixo. Meu marido e eu nos mudamos algumas vezes desde então e acho que ele não tem mais esse número. Ainda temos linha fixa. Meu irmão tem meu número de celular, o mesmo número há 20 anos, e nunca recebi uma ligação nesse número pedindo por ele. Meu irmão entra em contato comigo pelo Facebook Messenger antes de tudo, e só para dar atualizações sobre as crianças. Como disse, ele não tentou pedir dinheiro desde 2013, e espero que continue assim. Gosto de pensar que ele sabe que esse poço secou há muito tempo e que é melhor não tentar me passar a perna nunca mais.